Hoje eu quero falar sobre um tema muito tremendo. Nós sempre estamos olhando para algum lugar. Essa é a mensagem da noite. A mensagem de Deus, o coração de Deus aos nossos corações hoje é: mantenha seus olhos em mim. Eu gostaria que você que está colocando os olhos no Senhor, você que entende este apelo e este convite de Deus ao seu coração, eu queria que você escrevesse aqui. Você que está conectado na palavra, você que ama a palavra de Deus, escreva aí no chat, esse aqui é hoje o seu bloco de notas para você anotar a palavra, não é verdade? Então escreva aí, o título da mensagem desta noite é: mantenha os seus olhos em mim. Sabe, essa palavra, pastor Cleiton tem falado muito ao meu coração esses dias. Sabe, Gigi, essa palavra eu tenho meditado nela em casa, e eu tenho uma música que eu gosto muito, que é do filme A Cabana, e esse filme é muito interessante, essa música é espetacular, e eu inspirei esta música, esta mensagem desta noite no Espírito Santo, na Bíblia, na Palavra de Deus, mas eu coloquei esta música como pano de fundo. Eu poderia colocar o título da mensagem de hoje: olhe para Jesus, ou ponha os seus olhos em Jesus, mas eu quero ser a boca de Deus a você essa noite. Eu quero que você ouça a voz do Senhor dizendo ao seu coração: mantenha os seus olhos em mim. Hoje Ele está chamando a nossa atenção. Hoje Jesus está chamando a minha e a sua atenção, e Ele está nos dizendo: mantenha os seus olhos em mim. Que noite incrível! Na verdade, eu gostaria de não me perder em nada. Eu queria ser um canal de Deus para você hoje, para dizer tudo aquilo que eu estava anotando hoje para falar para você. E eu quero começar dizendo que é maravilhoso poder falar de Jesus. É maravilhoso poder caminhar pelas páginas da Bíblia e ver Jesus. É maravilhoso entrar nos evangelhos e seguir aquela narrativa dos evangelhos, sendo daqueles que andaram com Jesus ou daqueles que analisaram, pesquisaram e buscaram informações, reunindo fatos, concatenando ideias para fazer um registro bem claro daquilo que Jesus fez e de quem Jesus é, como Lucas fez. É maravilhoso conhecer Jesus, é maravilhoso falar de Jesus, é maravilhoso, arrebata, sabe, muda a nossa mente, faz o nosso coração até estremecer, falar de Jesus. Estremecer no sentido de tanta alegria, sabe, meu coração exulta em falar de Jesus. Falar de Jesus é falar do autor da vida. Falar de Jesus é falar do autor e consumador da fé. Falar de Jesus é lembrar-nos de Jerusalém, a Terra Santa, mas voltando nos dias de Jesus, daquele que, quando passava pelas ruas da Galileia, em Nazaré, em Cafarnaum, a cidade que ele escolheu morar. Falar de Jesus é ficar imaginando ele caminhando naquelas ruas, e as pessoas olhando e esperando que uma grande coisa acontecesse. Onde Jesus passava, coisas grandes aconteciam. E nós sabemos que nós não estamos falando de um líder religioso morto, sepultado em um sepulcro que precisa de grades para as pessoas não atacarem. Nós não estamos falando de um líder religioso, filosófico, que, tendo morrido, seus ensinos e escritos são a base de alguma religião. Não, não. Nós estamos falando de alguém que está vivo. E se ele andava nas ruas da Galileia e fazia milagres, e se ele andava nas ruas de Cafarnaum e operava milagres, eu posso dizer com toda convicção, sem nenhuma religiosidade, que ele está aí agora junto com você. Ele está aqui comigo agora. Ele está aqui agora comigo, e ele está aí agora com você. Se você está em um leito, se você está em um hospital, se você está até preso em algum lugar, se algo aconteceu e onde quer que você esteja, Jesus está aí com você. E é maravilhoso podermos falar dele. Esta é uma noite incrível por isso, porque nós estamos reunidos em torno de uma pessoa.
nós estamos reunidos em torno de alguém. Nós não estamos reunidos em torno de uma filosofia. Nós não estamos reunidos em torno de um clã, de uma sabedoria. Nós estamos reunidos em torno de alguém. Nós estamos reunidos com Jesus. E é incrível poder falar e viver isso. E é por isso que esta noite é maravilhosa, porque esta é a noite do seu milagre. Essa é a noite onde tudo pode acontecer. Vocês sabem, nós sempre estamos olhando para algum lugar que gere esperança. Os homens estão sempre olhando para algum lugar que possa ser um fator gerador de segurança, que inspire esperança. As pessoas estão sempre olhando. As pessoas elas sempre olham e imaginam um caminho para a solução dos seus dilemas. Às vezes elas olham para outras pessoas achando que estas pessoas são responsáveis pelo que elas estão vivendo, ou são responsáveis pela mudança que elas precisam. A verdade é que as pessoas estão sempre olhando. Elas estão sempre buscando algo e faltam falar com os olhos, esperando que alguém as acuda, que alguém as ajude, ou algum fato superior aconteça, que mude a história das suas vidas. Hoje eu quero convidar e ser boca de Deus a seu favor, e eu quero convidar você a ouvir as palavras de Jesus. Mantenha os seus olhos em mim. Onde você tem posto os seus olhos? Estamos sempre olhando, estamos sempre mirando em algum lugar. Muitas vezes, ainda que já tenhamos vivido alguma situação difícil, e até superado algumas situações difíceis na nossa vida, existem momentos que a gente chega a pensar e dizer: não vou aguentar mais, eu não sei o que vou fazer da minha vida, eu não sei como vai ser daqui para frente. Estamos sempre olhando, mirando para algum lugar, gerando expectativas. Quando essas expectativas não se cumprem, o nosso coração é tomado de frustrações. Quantas vezes o salmista na Bíblia escreveu canções e registrou fatos que apontavam para momentos de esperança, de angústia, de anseio, de vitória, e eles sempre declaravam, em tantos textos do Salmo você vai ver isso: eu estou olhando. O salmista, sempre mirando em algo superior, gerava uma expectativa acerca de uma transformação no quadro da sua vida. Por exemplo, no Salmo 42, ele está mirando, ele está olhando para um ribeiro, para algumas águas, e ele mira aquela situação, ele está olhando, e ali ele se inspira e diz: como a coça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, a minha alma suspira. O Salmo 121, que talvez o mais claro e evidente entre tantos outros, ele diz: eu miro, eu elevo os meus olhos. Os homens estão sempre olhando para algum lugar. Na verdade, até a expressão homem significa aquele que olha para cima. O salmista então diz: eu elevo os meus olhos, eu miro os meus olhos. De onde me vem o socorro, ou de onde me virá o socorro? Onde você tem posto os seus olhos? A pergunta que eu faço a você hoje, e eu queria que você escrevesse aqui no seu bloco de notas, no chat: para onde você está olhando? A pergunta que eu quero fazer a você nesta noite é: para onde você está olhando? Quando as luzes se apagam, quando alguma luta bate à sua porta, quando você recebe uma notícia ruim, quando alguém que você esperava muito acaba ferindo você, para onde você vai olhar? Para onde você está olhando? E esta palavra fala muito com a nossa humanidade, porque nós estamos sempre olhando para algum lugar. O salmista outra vez citou que, como um vigia, o sentinela da noite, olhava para o horizonte
ansioso para que o sol nascesse. Assim ele, aquele salmista que escrevera, estava olhando para cima, esperando que o Senhor o redimisse de uma situação de crise, de uma situação de conflito. Para onde você está olhando? Nesses dias de tantas incertezas, nesses dias aí com tantas notícias e inseguranças, você que tem aí um olhar sobre política, e aí nós vemos o cenário no Brasil toda hora, um conflito, uma troca de farpas, uma acusação, sabe, uma coisa nova, um fato novo, ainda que não seja um fato, e ainda que não seja novo, e a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Para onde você está olhando? Onde é a sua fonte? Onde é o lugar que você se sente seguro? Onde que você se protege? Essa é a palavra para pessoas. E Jesus está dizendo para você esta noite: mantenha os seus olhos em mim. E eu quero convidar você a colocar os seus olhos em Jesus. Sabe, aquelas coisas que você tem no seu coração, aquela coisa que você tem orado e só você na sua intimidade e o Senhor que conhece você entendem. Para onde você tem olhado? Mantenha os seus olhos em Jesus. Quando o autor aos Hebreus está falando de Jesus, ele fala olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando firmemente para Jesus. Ei, irmão, irmã, eu quero convidar você a olhar para Jesus. Eu quero convidar você a manter os seus olhos fixos em Jesus. Seja qual for a situação, seja qual for a dimensão do seu projeto de vida, seja qual for a segurança e estabilidade que você possui, seja qual for a sua decisão de avançar, de conquistar, de viver os planos de Deus para a sua vida, sobre todas as coisas, sejam positivas, sejam negativas, sejam inspiradoras ou sejam desafiadoras, eu quero convidar você a manter os seus olhos em Jesus. Eu quero convidar você a olhar para Ele. O Senhor diz: olhai para mim e sereis salvos. Para onde você tem olhado? Nesses dias, portanto, de incertezas, para onde você tem olhado? Muitas vezes vamos muito bem, muitas vezes as coisas estão sob o nosso controle, muitas vezes nós achamos que estamos no controle, com uma segurança estável, está tudo estabilizado, vai tudo bem. Quando nos lembramos da nossa humanidade, nos lembramos de quão limitados nós somos e às vezes, entenda, não estou profetizando, estou lendo coisas atrás, coisas que já aconteceram. E por mais estáveis que nos sintamos ou seguros, percebemos que por coisas que já vivemos, estamos na verdade vulneráveis. E essa vulnerabilidade também é algo que clama dentro de nós. Mantenha seus olhos em mim. Hoje o Senhor está dizendo a você: conheço os teus sonhos, mantenha seus olhos em mim. Conheço os teus medos, mantenha os seus olhos em mim. Eu sei da sua disposição em lutar, mantenha os seus olhos em mim. A sua disposição de levantar o escudo, desembainhar a espada, mantenha os seus olhos em mim. Jesus está dizendo a você hoje: mantenha os seus olhos em mim. Ou você que está com medo, ou você que está com medo do seu passado, com medo da sua história, com medo de te descobrirem, com medo de que o inimigo do qual você foge, na verdade te encontre. Jesus está dizendo a você hoje: mantenha os seus olhos hoje. Jesus está dizendo a você: mantenha os seus olhos
em mim. Abra comigo a sua Bíblia, em Mateus, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 14, eu quero ler um texto com você sobre isso. E enquanto você abre a sua Bíblia, o Espírito Santo está falando com você. Mantenha os seus olhos em mim. Você vai ouvir muito essa expressão esta noite, porque o Espírito está dizendo à igreja, Jesus está falando com você. Mantenha os seus olhos em mim. Sabe quando o seu coração fica ansioso, quando os batimentos do seu coração parecem acelerar, Jesus está dizendo a você, calma, mantenha os seus olhos em mim. Certa vez a gente estava fazendo uma viagem e no avião nós pegamos uma grande turbulência. Foi a maior turbulência que eu já vivi dentro de um avião. E naquele momento onde o avião chacoalhava, a minha única atitude naquele momento, fora o coração dar uma acelerada, era olhar para a Rebeca e para o Israel. Eles ainda eram pequenos. E a minha única atitude como pai era me preocupar com eles naquela hora da turbulência. Eu quero falar algo para você hoje. Os olhos do seu pai estão sobre você. E eu queria que você escrevesse isso. Os olhos do meu pai estão sobre mim. Aleluia. Sabia disso? Os olhos do seu pai estão sobre você. Por isso, mantenha os seus olhos no Senhor. Mantenha os seus olhos em mim. O Senhor está dizendo a você hoje, mantenha os seus olhos em mim. Mateus capítulo 14, verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Eu sempre amo esse texto, em qualquer contexto que Jesus mandou os discípulos para algum lugar, eu amo. Vão para tal lugar, eu amo essa expressão, porque onde Jesus diz isso é porque eles certamente chegariam lá. Você vai chegar lá, mantenha os seus olhos no Senhor. Verso 22 ainda, vão para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. 23, tendo despedido a multidão, subiu Jesus sozinho para um monte a orar. Jesus despediu a multidão, mandou os discípulos irem na frente, ele subiu ao monte e ele começou a orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava, preste atenção nisso, o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Meu Deus, o vento estava soprando contra o barco. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Você está lendo a Bíblia comigo? Ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Mas eles não falaram assim da forma que eu estou lendo. Eles estavam com muito medo. E eles gritaram, é um fantasma. Imagina, não ter para onde correr, não ter para onde ir. Era só o barco, mas eles gritaram de medo, é um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem. Alguém pode gritar e escrever aqui no chat, coragem. Glória a Deus. Jesus disse a eles, coragem, sou eu. Não temais. Coragem, sou eu, sou eu. Jesus disse, olhem para mim, sou eu. Não temais. Verso 28. Senhor, disse Pedro, se és tu mesmo, manda-me ir ao
teu encontro por sobre as águas. Uau, que texto lindo, foi um grande rema. Jesus disse, venha, rema, palavra de comando, um imperativo, uma ordem, venha. Respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, como aquele barco que estava sendo açoitado pelas ondas. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo, homem, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Mateus capítulo 14 é um texto poderoso. Mateus capítulo 14 é um texto maravilhoso, Eliane. É um texto que vai lá dentro, mexe com a nossa estrutura, porque ele está falando de Jesus em um relacionamento com aqueles que ele amava, em um momento de turbulência. Jesus, o Senhor, o autor da vida, o autor e consumador da fé, falando e se envolvendo com aqueles que ele amava em um momento de turbulência. E hoje ele diz a você, mantenha os seus olhos em mim. Mantenha os seus olhos em mim. Porque existem momentos que parece que Jesus está longe. Estamos tão distantes dele, que achamos que ele não poderá ouvir ou nos atender quando nós estamos precisando de socorro. Mateus capítulo 14 fala do relacionamento nosso de cada dia. Jesus está dizendo, mantenha os seus olhos em mim. Mas qual é a nossa reação diante do medo? Qual é a nossa reação diante daquelas situações que você sabe? Aquelas situações que geram interrogações em nós. Nós pensamos que Jesus está longe demais. Parece que foi proposital quando ele disse, vai na frente. Parece que foi proposital quando ele disse, ou em silêncio, permitiu que nós dessemos um certo passo, a ponto de nos questionarmos onde ele está, a ponto de analisarmos e pela ótica do natural, chegarmos à conclusão, estamos em uma enrascada, estamos em uma fria. Eu quero dizer a você que você não está em uma fria, mas os discípulos, eles achavam que estavam numa fria, porque agora, sabe aquela história de estou longe do destino, mas também já estou longe da partida? Não tem para onde ir. Se eu voltar, está difícil, e se eu for para frente, me parece que eu não vou chegar lá. E eu olho para um lado, eu estou mirando em todos os lados, mas eu não estou vendo o Senhor. Parece que ele se distanciou de mim, ele não está ouvindo a minha oração. E eu tenho coisas que competem com a minha oração. As ondas estão batendo no meu barquinho. O próprio barco, eu preciso me ater a ele, porque senão ele vai virar. Então eu fico me perguntando diante dos dilemas da minha própria vida e dos desafios que estão diante de nós, onde está Jesus? Mas na verdade Jesus sempre está no controle, e Ele continua afirmando em o nosso coração, ainda que eu não consiga senti-lo, ainda que eu não consiga vê-lo, Ele está dizendo, mantenha os seus olhos em mim. Sabe, é nesse momento que nós alimentamos os medos. E esse negócio de medo, pânico, pavor, incerteza, insegurança sobre aquilo que há de vir, ou sobre aquele cara que a gente olha no espelho todas as manhãs quando vamos embora para o trabalho, sabe aquela pessoa que você se encontra no espelho? Então esse cara, ele tem suas limitações, e o medo é um negócio complicado,
Porque a gente não fala assim, apertar botão medo, eu quero sentir um medinho, adrenalina. Não, de repente a gente olha para um lado e olha para o outro, e uma sensação de insegurança bate, ainda que esteja dentro de casa. E a gente fica se perguntando, como que eu vou sair dessa? E essa hora chamada medo, a hora do medo, é a hora que nós, inclusive, abandonamos a nossa crença atual e voltamos para a nossa crença anterior. Nós saímos das palavras que recebemos e parece que nós voltamos a fita para aquele outro estilo de vida. Porque de onde, Cleiton, eles tiraram essa expressão? Fantasma. De onde eles tiraram isso? Eu estou vendo um fantasma. De onde? Eles estão agora numa nova confissão, num novo relacionamento. Agora eles estão aprendendo a exercer poder sobre demônios. Eles expulsam demônios. Pedro chega, Jesus, olha, você não vai acreditar. E Jesus, fala Pedro, fala galera. Jesus, até os demônios se submeteram a nós. Aí Jesus sorri. Eu amo Jesus. Se você ama Jesus, por favor, escreva. Eu peço que você escreva, eu amo Jesus. Eu quero que você escreva, eu amo Jesus. Eu amo Jesus, porque acho que Jesus fica rindo e fala assim, ei, vem cá. Eu quero que vocês se alegrem, não por isso é bobagem. Isso aí vocês vão ver toda hora. Sabe, eu quero que vocês se alegrem por algo muito maior e superior. Eu quero que vocês se alegrem porque o nome de vocês já está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Só que eles, porque estavam distantes de Jesus, e porque as ondas estavam batendo neles agora, eles foram tentados a voltar a outra crença. Ei, você não precisa acender uma vela. Ei, você não precisa guardar uma figa no bolso. Você não precisa e não deve esquecer-se das boas palavras de esperança que recebeu e voltar à velha crença. Sabe, eles fizeram uma confusão na cabeça deles, porque eles que andavam com Jesus, o autor da vida, a encarnação de Deus, a encarnação do Verbo, o próprio Criador, eles agora começam a ver coisas. Aliás, eles não estavam vendo coisas, mas o medo estava fazendo com que aquilo que eles viram, ouvissem, tivesse outra interpretação. Eu quero convidar você, mantenha seus olhos em Jesus. Ei, mantenha seus olhos em Jesus. Vamos correr aqui, eu sei que você não vai para a lanchonete, acho que já está comendo um hambúrguer aí na sua casa, não tem problema, mas fique comigo na mensagem. Jesus disse algo muito forte para eles. Alguém escreva aí, sou eu. Mas o sou eu é S maiúsculo e E maiúsculo. Porque nós não estamos falando de uma pessoa comum. Nós estamos falando de Jesus. Então escreve um S maiúsculo, ou então escreve tudo com letras garrafais. Sou eu, não temais. Jesus disse para eles, olha, sou eu, não temais. Mas olha, eles estavam olhando, eles miravam e pensavam que era um fantasma. Porque eles estavam com medo, e quando nós estamos com medo, os nossos olhos ficam turvos. A visão fica embaçada, as lágrimas também fazem os nossos olhos embaçar, a dor faz os nossos olhos embaçarem, o medo faz os olhos embaçarem, uma tempestade faz os olhos embaçarem. Então eles olharam e eles não viram Jesus, eles só sabiam que Jesus estava longe, eles só sabiam que eles estavam com muito medo, e eles acreditaram inclusive que eles estavam vendo um fantasma, mas eles ouviram a voz. Ei, eles ouviram a voz. Eu vou repetir para que você cresça comigo, e você se arrepie com isso, e você se alegre com isso. Eles ouviram uma voz, aleluia, eles ouviram uma voz, eles ouviram a voz do Senhor sobre as águas, eles ouviram a voz dizendo, sou eu, não
tenham medo, aleluia, mantenha os seus olhos em mim. Eles não conseguiam discernir quem era que estava vindo, mas eles ouviram uma voz poderosa, e essa voz está dizendo a você hoje, nesse 31 de maio, vem este pastor e estes irmãos em nome de Deus dizer a você: mantenha os seus olhos no Senhor. O Salmo 29 diz: tributai ao Senhor, ó filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor despede labaredas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. Sim, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, Ele desnuda os campos, Ele abre os vales. A voz do Senhor é poderosa, e a voz do Senhor está dizendo a você hoje, irmão, irmã, a voz do Senhor está dizendo a você, em nome de Jesus: mantenha os seus olhos em mim. Como Jesus é especialista em mudar quadros. Pastora Gigi e pastor Cleito citaram hoje transição. Alguém diga, alguém escreva: estou vivendo um momento de transição. Aleluia, você está vivendo, você está transicionando. Ei, você está transicionando, não é apenas um maio para junho, mas é um degrau de glória para outro degrau de glória. É de um momento onde você estava abatido para um momento em que você será elevado, um momento em que você estava triste para um momento em que Deus alegrará o seu coração, em nome de Jesus. Eu quero ouvir um glória a Deus, eu quero ler um glória a Deus, aleluia. Ei, irmão, o cenário muda. Diga comigo, escreva: o cenário muda. Neidinha, eu quero ver você escrever aqui: o cenário muda. Quando Pedro, pastores, irmãos, quando eles ouvem Jesus, Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Pedro era muito esperto. Ei, você precisa ser esperto. Pedro já sabia, Luciano, que era Jesus. Sou eu, não tem mais. Só Ele pode dizer isso. Só Jesus pode chegar para uma viúva e dizer, uma mãe que acabara de perder o seu filho, e dizer: não chores. Só Jesus pode chegar para alguém aflito e dizer: não tenha medo. Só Jesus pode chegar a alguém despedaçado e dizer: tenha bom ânimo. E ele sabia que era Jesus. Senhor, se és tu, porque eu sei que és, e quero aproveitar o momento para viver uma grande experiência. Eu quero aproveitar o momento, eu quero aproveitar a oportunidade, eu quero viver o milagre, eu quero liberar a minha fé, eu quero gritar em nome de Jesus, eu quero tirar a tampa, eu quero me liberar de tudo aquilo que eu não cria, ou que eu não podia afirmar, e eu quero bradar: eu creio no Deus de milagres. Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo, manda-me ir ter contigo. Olhe para mim. Jesus diz: venha, venha, venha. Os discípulos com medo, amedrontados, os discípulos do vento, os discípulos das águas turbulentas, eles ouviram a voz, porque a voz troveja sobre as águas, ela ultrapassa, e Pedro vai. Esse é o rema de Deus para você esta noite. Mantenha seus olhos em mim. Jesus está dizendo a você: mantenha
os seus olhos em mim. Jesus está dizendo a você: vem. Senhor, eu não sei, vem. Senhor, o Senhor vai mudar a minha sorte, vem. O Senhor vai abençoar o meu lar, vem. O Senhor vai fazer a cura brotar na minha vida hoje, Ele diz: vem. O Senhor vai afugentar os medos da minha alma hoje, Ele diz: vem. Existe um rema do Senhor a seu favor esta noite. Existe um rema de Deus para você esta noite. Jesus está dizendo a você: mantenha os seus olhos em mim. E é justamente disso que nós nos lembramos quando entramos no Evangelho de João. E João fala: olha gente, Jesus fez muitos milagres, mas esses foram escritos para que vocês creiam em Jesus. João capítulo 20, verso 30 e 31. Deixe-me parafrasear esse texto e encaixar nesta mensagem, sem tirar o teor da palavra. Jesus fez muitos outros milagres, mas eu registrei estes milagres que vocês leram neste Evangelho, para que vocês creiam em Jesus e mantenham os seus olhos nele. Mantenha os seus olhos em Jesus. Mantenha os seus olhos em Jesus quando as águas das coisas simples e monótonas precisarem ser transformadas em outra substância. Mantenha seus olhos em Jesus quando os estigmas da vida te afrontarem e junto ao poço você tiver um encontro salvador com aquele que pode perdoar pecados e lhe dar uma nova história. Mantenha os seus olhos em Jesus, mantenha os seus olhos em mim. Quando a sua vida parecer paralisada por 38 anos, e no meio de um quadro de desolação você descobrir que a cura e a restauração não estão nos agitar das águas de Siloé, mas naquele que se aproxima de você e diz: mantenha os seus olhos em mim, eu vou mover as águas a seu favor. Mantenha os seus olhos em mim quando os seus recursos forem escassos, pois eu sou o Senhor, que do pouco faz muito, e que levanta o pobre e necessitado, e o faz habitar com príncipes. Mantenha os seus olhos em mim, pois eis que faço novas todas as coisas. Mantenha os seus olhos em mim, porque algo surpreendente vai acontecer. Eu quero que você fique de pé na sua casa, ou você simplesmente levante a sua mão e feche os seus olhos, porque o convite de Jesus a você esta noite é: mantenha os seus olhos em mim. Eu quero orar com você junto com a pastorinha. Pastorinha Rebeca vai orar comigo e com você agora. Eu quero que você coloque os seus olhos em Jesus. Sim, eu quero falar com você que está com medo. Eu quero falar com você que viu fantasmas, porque eles não existem, mas você estava com tanto medo que o seu coração começou a ver o que não existe, começou a sentir o que não estava acontecendo, começou a perder a esperança sobre algo que não esteve nunca no seu controle, porque sempre esteve no controle de Jesus. Eu quero convidar você hoje, e que o Espírito Santo está aí agindo no seu coração, arrebatando o seu coração, trazendo você para perto de Jesus e dizendo: mantenha os seus olhos
em mim. Mantenha os seus olhos em mim. É o que o Senhor está falando com você hoje. Mantenha os seus olhos em mim. Quando as águas turbulentas quiserem afundar o seu barco, mantenha os seus olhos em mim. Quando os seus próprios pecados te reivindicarem, dizendo para você não tem mais jeito, eu digo, tem jeito sim. Mantenha os seus olhos em mim. Quando um ataque vier sobre a sua casa, mantenha os seus olhos em mim. Hoje, o Deus a quem você serve é poderoso para livrar você. Ouça a voz do Senhor. O coração de Deus está batendo no seu compasso. Ei, o coração de Deus está batendo no compasso do seu coração. E Deus está dizendo assim: filha, ei, filha, filho, ei, filha, filha, filha. Ele está querendo chamar a sua atenção, filha, filho, ei, filho, brilho, olhe para mim, mantenha os seus olhos em mim. Mas pai, perigo, pai, medo, pai, assombro, pai, inimigos, assolações, ataques, mantenha os seus olhos em mim. Mantenha os seus olhos em mim. Aí o medo vai ser vencido, a incerteza e a insegurança deixados para trás, o pavor e o pânico não mais existirão. Aí do outro lado, você olha novamente para Ele, e Ele diz: eu te falei, eu estava cuidando de você. Mantenha os seus olhos em mim. Pedro um dia, e curiosamente o mesmo Pedro disse, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Coloque a mão no seu coração. Mantenha os seus olhos em mim. Levante as suas mãos na sua casa, feche os seus olhos nessa noite, amém? Com essa palavra nós cremos que o Senhor, Ele está lutando as nossas guerras e Ele já nos concedeu a vitória, amém? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então mantenha os seus olhos no autor e consumador da sua fé, porque aquele que prometeu é fiel, amém? Pai, nessa noite nós consagramos a Ti as nossas vidas. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Pai, pois nós sabemos que as leves e momentâneas tribulações, elas produzem para nós um eterno peso de glória que pesa por todos eles. Pai, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos no Teu agir. Nós cremos que o Senhor é o Deus verdadeiro. E pela Tua palavra, Senhor, nós cremos, Pai. E olhamos firmemente para Ti, Pai. Olhamos para Ti porque sabemos que as coisas aqui são transitórias, mas o Senhor é eterno. A Tua palavra permanece. A Tua palavra é poderosa. A Tua palavra é suficiente. O nome de Jesus é suficiente. Nessa noite eu declaro sobre a sua vida, o nome de Jesus é suficiente sobre a sua enfermidade, o nome de Jesus é suficiente sobre a sua necessidade, o nome de Jesus é suficiente sobre os seus sonhos, sobre a sua falta, sobre as suas perguntas. Nada pode resistir ao poder do nome de Jesus. Então creia, coisas novas estão surgindo, coisas novas estão acontecendo. Tudo aquilo que ouve não se compara com aquilo que virá. Maior é a glória da segunda casa do que a primeira. Maior é aquilo que o Senhor fará na sua vida a partir de hoje e para sempre. A palavra do Senhor, ela permanece, e a palavra do Senhor é vitória para todos aqueles que o buscam, amém? Aplauda o Senhor na sua casa essa noite, em nome de Jesus. Mantenha os seus olhos em Jesus. Para que em tudo em Ti confie, sobre as águas